esta palavra, ela é nova. A palavra de Deus é nova a cada dia. E ela foi escrita há séculos passados, mas ela está viva como se o apóstolo São Paulo tivesse escrito hoje. Louvado seja Deus. Nós sentimos o seu valor para aplicação no momento. Louvado seja Deus. E nesse capítulo ele inicia dizendo: no demais, irmãos meus, rogai por nós. Ele estava pedindo a intercessão da igreja em seu favor. E nós devemos, irmãos, reconhecer que carecemos da intercessão de cada um por cada um, para que o Senhor Jesus nos oriente e, de um modo especial, oriente os nossos pastores. Creio que os irmãos nos ouviram falando sobre a viagem do nosso pastor. Ele foi participar de uma convenção, reuniões de pastores, tratando de assuntos da igreja. E eu orei por aquele trabalho, pedi que os irmãos orassem por aquele trabalho, porque ali estão os servos de Deus, homens de Deus, que Deus tem constituído para dar a orientação à igreja, para dirigir a igreja debaixo da unção do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E quem não atenta para a orientação do pastor da igreja, da palavra de Deus, está desconsiderando, está menosprezando ao próprio Deus. Porque esta palavra do apóstolo que nós lemos, estamos comentando, ela foi escrita e foi Deus que orientou o apóstolo para fazer assim. Então, a primeira palavra que nos chama a atenção é o título, que diz exortações diversas. Então nós devemos, irmãos, estar com a graça de Deus para receber as exortações que Deus, Ele quer transmitir para nós. Louvado seja Deus, porque as exortações de Deus são todas boas e para o nosso bem. Louvado seja o nome de Jesus. Não vemos Jesus, nem os apóstolos, os discípulos do Senhor, os servos de Deus, os nossos pastores dos nossos dias, exortando ninguém para fazer o errado, mas sempre as exortações, os conselhos são para que façamos o que é bom, o que é correto, o que agrada a Deus, o que satisfaz ao povo de Deus nos dias em que estamos vivendo. Sabemos que lá fora os homens estão sempre exortando para o mal. Nós vemos na área política, eles mesmos se debatendo uns contra os outros e dizendo muitas vezes: você está defendendo isto, mas você incentivou a fazer isso, o mal, uma coisa contrária àquele pensamento que ele está querendo expor. Mas as exortações que nós encontramos na palavra de Deus, irmãos, são todas elas para o nosso bem, para a nossa vitória espiritual e material também. Quando nós atentamos para a palavra de Deus em nossas vidas, nós caminhamos bem e seguro, não só no aspecto espiritual, mas também no aspecto material do nosso dia a dia. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele inicia dizendo: no demais, irmãos meus, rogai por nós. Então nós devemos orar, irmãos, pelos nossos pastores. Eu dou graças a Deus que sempre que eu estou orando, me lembro dos nossos irmãos dirigentes de congregações, me lembro dos coordenadores que estão sobre eles, me lembro do nosso pastor Elinaldo, pastor da nossa igreja, pastor do Rio Grande do Norte, os pastores que têm uma responsabilidade maior perante
a sociedade, perante os homens, as autoridades, como igreja do Senhor Jesus. Para que, orando por eles, para que eles sejam orientados passo a passo, de forma que se cumpra o que diz aqui a leitura que fizemos. O nome de Jesus seja glorificado, o nome do Senhor seja reconhecido como verdadeiramente Deus, o Deus que não muda, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vimos na sua palavra aquele texto áureo da Bíblia, da salvação, que aponta para a salvação. Esta mensagem, ela continua sendo a mesma dos dias dos apóstolos, dos dias de Jesus. Para o homem ser salvo, é preciso aceitar, reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Todas as coisas mudaram, mas essa mensagem continua de pé, continua sendo a mesma. Há anos atrás se pregava muito, dizendo que o homem precisa aceitar Jesus para a salvação, precisa aceitar o Evangelho, crer no Evangelho para ser salvo. Hoje não se fala muito assim, mas se diz isso em outras palavras. Mas essas palavras, essa condição, essa necessidade de ser salvo, se resolve apenas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não houve alteração, porque a palavra de Deus é viva e ela não passa, ela não muda. Louvado seja Deus. Então o apóstolo está pedindo as orações naqueles dias por ele, para quê? Para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também entre vós. Então nós precisamos orar pelos nossos dirigentes, nossos pastores, de forma que Deus lhes conceda a palavra, uma palavra que edifique, uma palavra que revele, que esclareça, que leve a igreja a se firmar de tal forma que se cumpra isto que o apóstolo estava aqui citando, que a palavra seja glorificada, o Senhor seja glorificado na igreja do Senhor. Eu pergunto aos irmãos, quando é que a palavra de Deus é glorificada? Aqui dentro nós sabemos, quando nós abrimos os nossos lábios, cantando louvores, como já ouvimos pelos conjuntos, pela igreja, quando nós abrimos nossos lábios e damos glórias a Jesus, aleluia, amém, nós estamos glorificando a Deus. Aqui dentro nós conhecemos. É tanto que o nosso pastor, ele está sempre nos incentivando a dar glórias a Deus. E é bom quando a gente fica mesmo ansioso, escolhendo uma oportunidade para dizer glória a Deus. A gente fica atento para aquilo que se fala, aquilo que se diz com relação à palavra de Deus, com relação à nossa vida espiritual. A gente fica atento para encontrar uma brecha para dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então é a forma de o nome do Senhor ser glorificado aqui dentro de nossa casa. Mas eu pergunto, como é que o nome de Jesus deve ou pode ser glorificado lá fora? Como? E eu tenho um exemplo. Há uns anos atrás, quando estávamos num culto ao ar livre, como sempre fazemos, era um domingo à tarde, estávamos numa casa com um grupo de irmãos, fazendo um culto ao ar livre, e o nome de Jesus foi glorificado de uma forma que os irmãos podem até achar que não foi. Passou um caminhão de jogadores, um caminhão lá longe, cheio de jogadores, iam para um jogo sem dúvida, e alguém lá do caminhão viu os crentes, nós que estávamos prestando a Deus um culto, falando do Evangelho, e de lá ele gritou, glória a Deus. Ele glorificou ou não glorificou a Deus? Glorificou. Por quê? Porque eu vi os crentes.
Então os crentes incentivaram, a presença dos crentes naquele local, incentivaram aqueles homens a dar glórias a Deus, mesmo ele pensando que estava menosprezando, mas ele estava dando glória a Deus. E ele deu glória a Deus porque viu os crentes, louvado seja o nome de Jesus. E será que eu, que você, que nós, quando estivermos lá fora, os homens vão glorificar a Deus também, nos vendo, nos reconhecendo como crentes? É um ponto, irmãos, que nós devemos meditar nesses dias onde o inimigo das nossas almas está querendo mudar o julgamento das coisas certas e erradas. Já alguém dizia que o certo e errado é você que escolhe. Se você quiser, aquilo é certo para você, é certo, aquilo é errado para você. Mas o crente em Jesus, ele deve se basear na palavra de Deus. O certo e o errado, irmãos, para nós chegarmos a uma posição, deve ser testado pela palavra de Deus. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado, meditando nos ensinos, nas exortações da palavra de Deus para as nossas vidas. Então ele continua dizendo: para que sejam livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Olha, irmãos, se o apóstolo São Paulo, nesses séculos passados, já mencionava a necessidade de nós termos forças, nós termos firmeza em nossas vidas, para nos guardarmos, nos livrarmos dos homens dissolutos e maus. Imaginem, irmãos, nesses dias em que estamos vivendo. Creio que os irmãos tenham visto aí no Facebook, na mídia, a igreja é do lado de lá, não é? Os irmãos creio que viram uma igreja do outro lado. E o que é isso, irmãos? São pessoas, e o nosso pastor tem sempre falado nesse aspecto, que ele não sabe como um crente pode ser desse lado, do outro lado. Creio que os irmãos estão entendendo. Então nós vemos, irmãos, que naqueles dias o apóstolo São Paulo, já os homens dissolutos e maus, eles já estavam fazendo efeito, trabalhando, não para construir, não para fazer o bem, mas para fazer o mal. E o apóstolo estava pedindo a intercessão dos irmãos para que o Senhor os livrasse a igreja do Senhor disto. Mas ele diz assim: mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Louvado seja Deus. Quem nos guarda do maligno é o Senhor. Glória a Jesus. É Ele quem com a sua mão poderosa nos guarda. Mas, irmãos, a gente anda errado. E eu escutei, meus irmãos, no rádio, não me recordo agora, no rádio, foi na mídia, um sacerdote dizendo: olhe, alguém chama a igreja para fazer uma cerimônia por uma pessoa que morreu, e depois daquela cerimônia, o sacerdote, quem disse? Alguém pensa que ele saiu de um lugar e foi para o céu. Ele dizia assim: está enganado. O homem viveu nesse mundo fazendo tudo o que era errado, tudo o que era contrário ao certo, e agora saiu dali para ir para o céu? Não se engane, dizia ele. Então, irmãos, nós devemos saber também que o Senhor Jesus nos guarda do maligno quando nós procuramos andar retamente na presença do Senhor. E andar reto diante do Senhor, irmãos, requer o quê? Isto aqui, está presente na casa do Senhor, comparecer aos cultos de oração, estar nos cultos de oração, na consagração. Hoje, irmão Adriano está aí
com a disposição a 100 para convidar a igreja para vigílias de oração. Então, o que é isso? São as ferramentas para nós andarmos em retidão na palavra de Deus, em retidão diante de Deus. Então, se nós andarmos em retidão diante de Deus, Ele nos guarda do maligno. Louvado seja Deus. Se a gente andar errado, como disse lá o sacerdote, não pense que vai fazer efeito orações ou cerimônia, não. Mas se nós andarmos certos, o Senhor nos guarda. Louvado seja Deus. Podemos até sofrer consequências, pois nós lemos na Bíblia que aqueles homens de Deus, Sidraque, Misaque e Abidênego, eram os homens retos, mas eles foram para onde? Foram para a fornalha de fogo ardente. Mas o que aconteceu? Deus entrou com eles na fornalha. Louvado seja Deus. Nós podemos sofrer alguma coisa, alguma consequência, mas o Senhor estará conosco e nos dará a vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Daniel andava em retidão e foi para a cova dos leões, não é verdade? Mas Deus entrou ali e fez com que os leões não estivessem vendo, vamos dizer assim, a Daniel, e o rei ficou sem sono, porque viu que Daniel andava em retidão diante de Deus. E Daniel orava, irmãos? Sim, Daniel orava. Nós oramos, irmãos, precisamos orar. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos orar, precisamos buscar a presença do Senhor, precisamos ler a palavra do Senhor, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus em ocasiões como esta que estamos tendo oportunidade. Mas fiel ao Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Louvado seja Deus. O maligno, irmãos, é o nosso inimigo, e nós já sabemos, os militares sabem que o inimigo ele vem camuflado. Ele não vem declarado assim para se apresentar e dizer, pronto, ali o inimigo é aquele lá. Não, mas ele vem camuflado, ele vem disfarçado, ele vem com um invólucro agradável, e muitas vezes, se nós não tivermos o Espírito Santo nos ajudando, nos orientando, nós podemos nos enganar, pensando que é algo do bom ou do bem, e é o inimigo. Mas Deus, Ele nos guarda do inimigo, é Ele que nos guarda, mas nós precisamos estar em comunhão com Deus, e devemos estar com a palavra de Deus escondida em nosso coração. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então aí está o preparo, irmãos, para que Deus tenha a oportunidade de nos livrar do maligno e confirmar de vós no Senhor que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Olha só, irmãos, nós precisamos cumprir a palavra de Deus em nossas vidas. E Jesus está dizendo pela sua palavra, sede santos porque eu sou santo, orai sem cessar, e muitas outras exortações. Então o apóstolo São Paulo está aqui trazendo a necessidade de nós fazermos aquilo que é mandado, e mandado pelo Senhor. Ele está falando, mas Ele está falando, representando assim o Senhor para nós. Diz ainda, falando o apóstolo, ora o Senhor encaminhe o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Então, caridade de Deus, irmãos. Deus é amor, louvado seja Deus. O texto áureo da Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, o apóstolo está dizendo aqui,
que o amor de Deus, a caridade de Deus esteja conosco e a sua paciência. Louvado seja Deus. Então estas são posições que o apóstolo está mencionando aqui. Se a gente for meditar bem direitinho, a gente vai ver que só orando muito, só consagrando muito, só tentando muito para a palavra de Deus, nós vamos ter esta caridade, este amor e esta paciência que houve na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós queremos nos exaltar, reclamar, mas se a gente olhar para Jesus, a gente vai ver que ele não reclamou. Jesus, ele estava sempre obedecendo ao Pai, ele estava sempre orando a Deus, pedindo para que ele fosse vitorioso na sua missão. Glória a Jesus. Mandamo-vos, porém, irmãos, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Aqui está um ponto, irmãos, muito complexo. Se a gente encontrar alguém andando desordenadamente, nós não devemos desampará-lo, não. Devemos escrever o nome dele no nosso cadernozinho de oração e apresentá-lo a Deus com toda força. Louvado seja Deus. Para que ele volte à ordem, para que ele volte à presença do Senhor, para que ele volte para o caminho reto na presença de Deus. Mas a orientação que ele dá é esta: se encontrar alguém assim, aparte-se do tal, mas não considere ele como inimigo. Então nós temos muitas vezes irmãos que abandonam a igreja, deixam a igreja, e nós que temos conhecimento devemos tratá-lo como irmão, porém não vamos comungar com a atitude dele em abandonar a igreja, em não observar a tradição da igreja, os conselhos, as orientações, as exortações da igreja. Mas não devemos tê-lo como inimigo, mas nos separar dele para não sermos contaminados com as suas práticas. E diz-nos ainda: mandamos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que nos recebeu de nós. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, imitar o apóstolo São Paulo, irmãos. Não é muito fácil imitar a Jesus, só Jesus ajudando para a gente fazer assim. Então aqui está, irmãos, uma cobrança para nós. Devemos imitar ao Senhor Jesus, imitar o apóstolo São Paulo, imitar os crentes fiéis ao Senhor Jesus, para sermos assim reconhecidos como os cristãos. Pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, mas sempre ordenadamente. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então nós sabemos, irmãos, que é necessário nós trabalharmos para alcançarmos o nosso pão de cada dia, e não ficarmos sendo pesados aos outros irmãos, mas sempre nos dedicarmos a ganharmos o nosso pão de cada dia. E se nós estivermos na presença do Senhor, Ele vai realizar algo, que isto acontecerá em nossas vidas. Porque não porque não tivéssemos autoridade. O apóstolo podia ficar dependendo dos irmãos, mas ele fazia o seu trabalho, e ele está dizendo aqui que ele não dependia dos irmãos, trabalhava para adquirir o seu pão, mas para vos dar
nós mesmos exemplo para nos imitardes. Assim como ele trabalhava para se manter, para sobreviver, então os irmãos estavam ali colhendo um exemplo para também trabalharem, não sendo pesado aos outros. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quer trabalhar, não coma também. Aí fica difícil, não é, irmãos? A gente deixar de comer. Nosso organismo precisa de alimento. E trazendo para o lado espiritual, irmãos, não é possível o crente não se alimentar da palavra de Deus. O que nós viemos fazer nesta noite não foi outra coisa senão nos alimentar da palavra de Deus. E já ouvi alguns pregadores dizendo, irmãos, que a boca da alma é o ouvido. O ouvido, a palavra entra pelo ouvido, desce para o coração e sai pela boca com louvores e glórias ao nome de Jesus. Quando estamos nos alimentando, então nós falamos e nos alegramos na presença do Senhor. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então aí está a exortação, cobrando a nossa posição certa. A estes tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu pão, o seu próprio pão. E o versículo que me chamou a atenção, irmãos, quando estava meditando neste capítulo, foi este aqui. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Essa palavra me chamou a atenção. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Louvado seja Deus. Alguém até censura porque não se fez isso ou aquilo, alguém não tomou essa ou aquela atitude. Mas o importante, irmãos, que nós não nos cansemos de fazer o bem. Nós precisamos fazer o bem. Não vamos procurar um motivo, não. Mas chegou a necessidade ou chegou a hora, façamos o bem. Porque Deus, Ele vai nos ajudar, nos abençoar grandemente com esta atitude. E eu vi um videozinho, irmãos, interessante, mostrando que nós devemos sempre fazer o bem e nunca o mal, sempre fazendo o bem sem se cansar. Um videozinho dizia lá, mostrava lá um cidadão com um carro e um outro vinha num destino diferente e fez uma manobra que assustou um daqueles proprietários do veículo. E aquele proprietário do veículo, assustado, ele parou o carro e ameaçou o outro motorista e deu-lhes um empurrão, mas o motorista, o outro, parece que era crente, viu, irmãos? Ficou quieto, sofreu o empurrão e ele ainda quis apertar a mão do afobado e ele não aceitou, foi embora. Lá na frente, irmãos, aquele proprietário do carro que se assustou e ficou afobado, ia dirigindo para o seu destino, de repente o pneu dianteiro secou. Ele teve que parar no acostamento e começou a pedir ajuda a alguém que passava ali, pois ele foi ao porta-mala para pegar a ferramenta, pegar o pneu suporte, e lá chegando não tinha nada. Estava sem o suporte, sem a ferramenta, estava sem condições de fazer nada. E de repente, lá vem aquele outro motorista que sofreu o empurrão, sofreu o menosprezo daquele homem. Quando ele olhou assim, e eu estava meditando nesse versículo, quando ele olhou, disse: ih, rapaz, é aquele camarada ali. E estacionou o carro lá, foi ao encontro do homem, e aquele homem reconheceu: ih, rapaz, foi aquele homem que eu dei um empurrão, que eu disse alguma coisa desagradável para ele.
e ele chegou e disse: está faltando alguma coisa? E ele disse: olha, o meu pneu, pronto, vamos providenciar. Pegou a ferramenta dele, pneu do suporte, colocou no carro, e eu lendo esse versículo dizia: irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Glória a Deus. Então aquele irmão, creio que aquele era um crente, porque suportar um desaforo apenas por ter provocado talvez uma insatisfação, uma obra, não merecia aquela afobação do outro, não é? Mas aquele homem mostrou que estava pronto e disposto a fazer o bem. Louvado seja Deus. Então, irmãos, se alguém lhe der um empurrão, se alguém lhe disser alguma coisa, crente ou não, procure ajudar aquele que ele está precisando de ajuda para ter um quebrantamento na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então o Senhor nos ensinou, e o Senhor está sempre nos orientando a fazer o bem. Esta foi a palavra que o Senhor Jesus me tocou para nós fazermos, e é algo, irmãos, importante, necessário para as nossas vidas, nunca deixarmos de fazer o bem. E há uma palavra que nós encontramos ainda, não sei se eu vou localizar aqui, dizendo: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O apóstolo São Tiago está dizendo assim, irmãos. Então veja só como essas duas palavras aqui, esses dois versículos, um do apóstolo São Paulo e o do Tiago, eles estão de acordo um com o outro. Não vos canseis de fazer o bem, e o apóstolo Tiago está dizendo: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então vamos, irmãos, atentar para a palavra de Deus, para as exortações. Nós estamos em dias maus e sabemos, irmãos, que estamos esperando Jesus para irmos para o céu. Louvado seja Deus. Nós somos crentes não para assistir os cultos, não para estar neste prédio bonito que é elogiado por muitos. Não, isso aqui é um privilégio de Deus para nós, irmãos. E eu me sinto alegre porque tudo isso aqui que foi feito, irmãos, é a moedinha que você dá na oferta, é o seu dízimo que você entrega, está aqui investido paulatinamente. Louvado seja o nome de Jesus. Eu tive a oportunidade de ver essa área aqui cheia de mato, tive a oportunidade de ver em cada coluna desta um bate-estaca, batendo uma estaca de 10, 12 até 15 metros de profundidade para suportar as colunas que estão nessas paredes. Isto porque o projeto deste templo era no teto ser colocado um tipo de argamassa, não, de concreto protendido. Era uma firma que precisava vir do Rio de Janeiro para fazer este forro aí desse tipo de concreto. Então precisava base segura para suportar. Mas quando as paredes já estavam erguidas, de repente o construtor, nosso pastor Josiel Canuto, de saudosa memória, viu um tipo de telhado aqui antes de chegar em Natal, e aquilo lhe chamou a atenção. E resultado, o pastor Santana concordou em se colocar este telhado, que toda a estrutura da parede está de sobra, com segurança, para muitas vezes mais o peso desse telhado está aí em cima. Então nós sabemos, irmãos, que estas orientações de Deus para estes dias em que estamos vivendo são orientações que nós não podemos esquecer e devemos praticá-las em nossas vidas. E este versículo fique em nossa meditação, para nossa meditação, porque não é fácil, irmãos, a gente esquecer, ou melhor, é fácil a gente esquecer, e às vezes não é fácil a gente fazer o bem a todo momento. Mas aqui o apóstolo está dizendo: não se canse de fazer o bem. E quem é que nos faz o bem, irmãos, sem se cansar? Quem é que está fazendo o bem sem se cansar ao nosso favor? Quem é?
o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, irmãos. Ele está nos abençoando cada dia que nós acordamos para um dia novo, é Deus que está nos dando oportunidade para trabalhar, para caminhar, para fazer aquilo que muitas vezes desejamos e a gente nem consultou a Ele se aquilo dá certo, mas pela sua bondade Ele continua nos abençoando. Louvado seja Deus. Então que a bênção de Deus, a bênção maior de Deus, que é a salvação das nossas almas, o desejo de subirmos para o céu, Ele esteja sempre avivado em nossos corações e nós possamos sempre, sem cansar, fazendo o bem, para que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas e pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu faço um julgamento assim, irmãos, como a igreja, como as forças armadas, não é? As forças armadas, cada força armada tem sua farda, não é? E quando passa um militar da aeronáutica, a gente reconhece, ali vai um militar, um oficial, um soldado da aeronáutica, porque ele conhece a farda da marinha e assim por diante. Assim, irmãos, os homens lá fora vejam pela nossa farda também, ali vai um crente salvo na pessoa de Jesus. Ele possa ver a farda do crente em Jesus. Louvado seja Deus. A farda do crente em Jesus, os homens lá fora veem, irmãos, não é com os olhos da alma, não. É com esses olhos aqui, ó. Esses olhos materiais, que eles não enxergam nada espiritual, não. Então ele reconhece alguém que é crente com esses olhos. Então é bom que a gente peça ao Senhor a sabedoria para entender qual é a farda que devemos portar quando estivermos lá fora, para que alguém glorifique a Deus por nos ver como servo fiel à sua santa e gloriosa palavra.